Boa noite, irmãos. Vamos adorar o nosso Deus, vamos louvar o nosso Senhor em oração. Pai amado, nós te louvamos, rendemos glórias a Ti, Pai, pelo Seu amor incondicional, pela Sua graça, Pai, pela Sua misericórdia. Te louvamos, Pai, pelo Seu sustento sobre a nossa vida. Muito obrigado, Pai, porque podemos confiar no Senhor, podemos descansar no Senhor. Muito obrigado, Pai, porque encontramos em Ti nosso refúgio, refrigério, o nosso socorro bem presente em meio às tribulações. Que o Seu nome seja exaltado, Pai, o nome sobre todo nome, o nome que está acima de todos os nomes, Deus. Te exaltamos, Pai, porque o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus todo-poderoso, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Te louvamos, Pai, porque podemos confiar na Sua palavra, confiar na Sua verdade, confiar que o Senhor é o Deus verdadeiro. Nós te louvamos também pela obra de Cristo Jesus, a obra redentora, Pai, realizada sobre a nossa vida em nosso favor. Reconhecemos, Pai, que não merecíamos, que éramos impuros, pecadores, amávamos transgredir a Sua lei. Mas te louvamos porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Rendemos glórias a Ti, Pai, porque podemos ter a certeza que o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor se inclina, Pai, do Seu alto e sublime trono para ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa angústia e fazer conforme lhe apraz. Instrua o nosso coração, Pai, que saibamos orar como convém, saibamos avaliar o nosso coração e saibamos nos achegar a Ti de forma santa. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Ainda continuando a nossa caminhada sobre o livro do Packer, oração do dever ao prazer. Hoje ele vai falar sobre uma questão muito interessante. Todos nós, se temos um carro, por exemplo, temos que levá-lo para um check-up, né? Ou até mesmo quem não tem carro, mas é um ser vivo, precisa de vez em quando se levar para um check-up, né? Para o médico, ele dar uma revisada, ver como é que está, como que não está, o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. E o estudo de hoje é justamente sobre isso, sobre o check-up, né? Fazer um check-up espiritual, um check-up que de fato Deus vem trabalhar em nosso coração e sondar o nosso coração. Nós devemos fazer isso, nós devemos desenvolver o exercício do check-up do nosso coração. Veja que interessante que a palavra de Deus nos instrui sobre isso. Por exemplo, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 23. Diz assim: Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas, se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Nós percebemos que os homens, os falsos profetas, não estavam sobre o conselho de Deus ou passando pelo conselho de Deus. Consequentemente, eles agiam mal. Pule para Daniel, capítulo 9. A nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra Ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos temos rebelado contra Ele, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Então é um alerta de que a falta de disciplina espiritual conduzirá a pessoa ao pecado, né? A falta de avaliação conduzirá a pessoa ao pecado. E nós já vimos, por exemplo, lá em Apocalipse, quando Deus instrui o profeta, o apóstolo João, a trazer algumas mensagens para as igrejas da Ásia Menor, justamente exortando aquelas igrejas para que se avaliem, para que chequem a vida espiritual delas, para que elas se consertem, para que elas se aprumem na verdade bíblica. E na verdade, meus irmãos,
A ideia do check-up espiritual aqui é pura e simplesmente o princípio da disciplina do autoexame, de nós nos examinarmos, avaliarmos o nosso coração e vermos se há em nós algum caminho mau. O autoexame é o fruto da humildade centrada em Deus, sempre buscando se libertar de tudo o que desagrada ao Pai, desonre o Filho e aflija o Espírito Santo, para que possa honrar mais a Deus. Assim, o autoexame é um processo fundamentalmente saudável que leva ao arrependimento, enquanto a mera introspecção pode somente nos deixar com pena de nós mesmos. Então a ideia é de nós dedicarmos, nos empenharmos não apenas em treinamento de introspecção, de avaliação interna, mas literalmente ver se existe alguma coisa errada em nosso coração. E esse princípio vem a partir daquilo que o apóstolo Paulo instruiu os irmãos de Corinto, lá em 2 Coríntios 13, 15, que diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou seja, a palavra de Deus nos instrui para que nós olhemos para o nosso coração, para que olhemos para dentro de nós e avaliemos o que está errado, o que está fora de prumo e, consequentemente, acertarmos o prumo. Agora, o lindo disso é nós sabermos, meus irmãos, que quando nós fazemos esse autoexame, quando nós fazemos esse check-up espiritual, nós podemos ter a certeza de que quem vem nos consertar, quem vem nos ajustar é o próprio Deus. Porque Deus é o nosso médico, é aquele que de fato vem nos ajudar, não apenas no procedimento, no diagnóstico, mas também na cura, na restauração do nosso coração. Por isso, meus irmãos, em primeiro lugar, nós devemos entender que Deus faz check-up da nossa fé. Deus faz check-up da nossa fé. E nós precisamos perguntar para nós mesmos: nós realmente sabemos o que devemos saber sobre Deus? E nós confiamos em Cristo como de fato devemos? De fato, a nossa fé é uma fé verdadeiramente embasada na verdade? A nossa fé está solidificada no Deus verdadeiro? A nossa fé está sobre a rocha eterna que é Cristo Jesus? Nossa fé, com certeza ou consequentemente, deve trazer paz ao nosso coração. Paz com Deus mediante o perdão dos nossos pecados, paz com Deus diante das circunstâncias, diante das tempestades, paz com Deus para que nós descansemos no Senhor, paz com pessoas, porque pela fé nós amamos até mesmo os nossos inimigos. Será que a nossa fé está nos conduzindo para essa paz em todas essas questões? Em segundo lugar, Deus faz check-up do nosso arrependimento. Veja, uma vida de arrependimento é, na realidade, uma vida de autonegação. Quando Jesus falou sobre o negar a si mesmo, ele estava dizendo a nós que nós precisamos dizer não ao eu carnal. Ou seja, precisamos dizer ao nosso próprio egoísmo interior, que tem sido formado pelo pecado nos moldes de um egocentrismo feio e egoísta. Deus nos chama para negarmos a nós mesmos, negarmos a nossa vontade, negarmos os nossos princípios, para que de fato busquemos os princípios de Deus. E a questão é, até que ponto nós estamos dispostos a nos arrepender? Até que ponto nós estamos nos empenhando no exercício do arrependimento, no exercício de negar a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo e segui-lo? Até que ponto nós estamos deixando de lado o nosso desejo, a nossa vontade para ser discípulo de Jesus Cristo? O terceiro diagnóstico, Deus faz check-up do nosso amor. Meus irmãos, o maior mandamento, de acordo com Jesus, é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, toda a nossa alma, toda a nossa força. E ao lado disso,
paralelamente, nós temos a exigência de amar o próximo como a nós mesmos. Veja, esse é realmente o amor sincero. De todo o coração, nós devemos amar, nós devemos nos despojar de nós mesmos para amar o próximo, para amar a Deus. Nós devemos nos importar com o próximo primeiro do que se importar comigo mesmo. Isso, de fato, é a manifestação do verdadeiro amor. E será que nós temos amado verdadeiramente? Será que nós temos amado com toda essa intensidade a Deus em primeiro lugar? Será que nós temos amado verdadeiramente o nosso próximo mais do que a nós mesmos? O quarto check-up que Deus faz em nós, Deus faz check-up da nossa humildade. Meus irmãos, o orgulho é a paixão por sempre ser e sentir como o número 1 de importância e status no meio do povo. A ideia do orgulho é você se sentir a última bolacha do pacote. E nós somos chamados, meus irmãos, a sermos humildes, a sermos servos. O próprio Cristo nos ensinou isso quando Ele lavou os pés dos seus discípulos. O próprio Cristo nos ensinou isso em Marcos 10, 45, que diz, porque Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. O próprio Cristo deixou o princípio de que nós devemos ser servos, devemos ser humildes, devemos nos humilhar em favor do próximo. Será que nós estamos nos empenhando em sermos humildes? E por último, Deus faz check-up de nós quanto à nossa sabedoria. Veja Provérbios 3, o que diz lá. Versículo 13 e 14. Provérbios 3, versículos 13 e 14 diz assim: Feliz o homem que acha sabedoria e homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata e melhor sua renda do que o ouro mais fino. Ou seja, não existe nada mais valioso do que a sabedoria. Essa sabedoria, meus irmãos, não é a sabedoria mundana, não é a sabedoria das coisas deste mundo. E como nós já vimos aqueles que estão participando da terça-feira, que a sabedoria em Provérbios tem como princípio apontar para quem, meus irmãos? Para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sabedoria. Jesus Cristo é aquele que vem mudar a nossa vida. E ao mesmo tempo, nós sabemos que Tiago vem dizer que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que Deus o dará deliberadamente. Por isso que a sabedoria é uma questão do conhecimento como Deus é e de como se relacionar com Ele. A sabedoria está enraizada, conforme nos é dito, no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E por isso, meus irmãos, devemos entender que Deus, diante desse exercício do check-up, dessa autoavaliação, Deus é o pesquisador, é aquele que esquadrinha o nosso coração. Da mesma forma que vimos ontem, vamos ver hoje o Salmo 139. Vamos ler este salmo? Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito?
Para onde fugirei tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois de mim, ó homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e contra teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista clama para que Deus venha esquadrinhar o seu coração. O salmista reconhece que apenas Deus pode fazer isso. O salmista se espanta diante da capacidade de Deus tecer todo o ser humano. O salmista também reconhece que há inimigos de Deus e ele clama por justiça, clama contra aqueles inimigos, mas reconhecendo que apenas Deus pode executar esse juízo, essa justiça, e consequentemente ele clama para que Deus venha sondar o seu coração, venha sondar os seus pensamentos, venha trazer à tona se existe alguma coisa que está de errado em seu coração. E apenas Deus pode fazer isso. E ao mesmo tempo saibamos que isso só pode ser feito a partir da oração. É o que o salmista fez aqui neste salmo. Ele estava orando a Deus, clamando para que Deus trouxesse à tona aquilo que estava oculto em seu coração, para que ele fosse capaz de adorar a Deus, de servir a Deus, de agradecer ao Senhor da melhor forma possível. E que possamos, meus irmãos, constantemente, diariamente, fazer o check-up do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma, fazer esse momento de autoavaliação, autoexame do nosso coração. Em nome de Jesus, amém.